Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre uma doença bacteriana bastante importante, que teve um aumento expressivo no número de casos aqui no Brasil nesse último ano, que é a coqueluche. No ano de 2024, a gente teve um aumento de 1000% no número de casos dessa doença, então um aumento bastante expressivo em relação ao ano anterior, alcançando o maior número de casos desde o ano de 2015. Os estados que têm maior registro de número de casos é o estado do Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Coqueluche é uma doença bacteriana altamente contagiosa que é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que é um coccobacilo gram-negativo, como está representado nessa imagem à direita. A principal característica dessa doença é a tosse seca, e por isso que ela é popularmente conhecida como tosse comprida. Uma característica dessa bactéria é que elas se fixam às células ciliadas do trato respiratório, como a gente consegue visualizar nessa imagem à esquerda, onde as bactérias estão coradas, né, de laranja, e elas estão fixadas a esses cílios, as células ciliadas, principalmente da traqueia. E, consequentemente, elas acabam impedindo, né, danificando esses cílios e impedindo que eles desempenhem a função normal. Então, consequentemente, quando a ação ciliar ela é comprometida, a pessoa ela não consegue expelir o muco ali do trato respiratório e ela tosse descontroladamente para conseguir, né, se livrar desse muco, conseguir expelir esse muco que está em abundância retido ali no trato respiratório. Que a tosse seca é um dos principais sintomas relacionados a essa doença. Apesar da vacinação generalizada para coqueluche, a incidência dessa doença vem aumentando desde a década de 90, em epidemias cíclicas, geralmente a cada 3 a 5 anos. A maior incidência é em bebês menores de 1 ano, o que é bastante preocupante, porque essa é a faixa etária que tem maior risco para morbidade e mortalidade. No entanto, a gente sabe que essa doença nos adultos ela acaba sendo subdiagnosticada e subnotificada, então acredita-se que esse número de casos na faixa etária, né, da adolescência e da vida adulta tende a ser substancialmente maior do que os registros que nós temos. A imunidade que ela é conferida pela vacinação na infância ou até mesmo pela doença natural, isto é, quando a pessoa ela adquire essa doença naturalmente durante a infância, ela acaba diminuindo com o tempo. Então, na adolescência e na vida adulta, a pessoa ela pode, né, ser infectada ou reinfectada pela coqueluche. E o que explica esse aumento no número de casos em relação a essa doença? Essa crescente incidência da coqueluche nos últimos anos não é totalmente compreendida, mas existem algumas possíveis explicações, né, algumas possíveis formas de explicar esse aumento no número de casos. Então, nós temos a parte do diagnóstico, né, de a doença estar sendo mais diagnosticada por uma maior conscientização da parte clínica, da parte dos médicos, assim como uma maior notificação de saúde pública. Isso é bastante impulsionada pela disponibilidade de testes de diagnósticos mais sensíveis, principalmente, né, a PCR, a reação em cadeia da polimerase, que é um teste molecular bastante específico. Um importante fator, né, é a diminuição da adesão à vacina contra a coqueluche, que deve ser administrada na infância, assim como também a diminuição da imunidade que é induzida pela vacina em populações adolescentes e em adultos, porque embora a gente tenha uma imunidade duradoura, ela tende a diminuir com o tempo. Alterações genéticas nas cepas circulantes, né, da bactéria, da Bordetella pertussis, também podem estar associadas ao aumento no número de casos, assim como também um verdadeiro aumento na circulação dessa bactéria no país. Quais são os fatores de risco para infecção e doença grave? Os grupos que têm o maior risco de morbidade, de mortalidade, são principalmente bebês, particularmente aqueles com menos de 6 meses, assim como também crianças pequenas que não foram totalmente vacinadas e adultos idosos maiores de 65 anos. Como ocorre a transmissão da coqueluche? A coqueluche ela é transmitida principalmente através do contato de uma pessoa infectada com a bactéria em contato com uma pessoa suscetível, uma pessoa não vacinada.
Essa transmissão ela ocorre principalmente através de gotículas respiratórias que são eliminadas pela pessoa infectada através da tosse, do espirro ou até mesmo ao falar. A transmissão pode ocorrer também através do contato com objetos contaminados, com secreções respiratórias, né, se for recentemente contaminado. No entanto, essa forma de transmissão é bem menos frequente. Em relação às manifestações clínicas da coqueluche, nós podemos dividir em 3 estágios clínicos: o estágio catarral, o estágio paroxístico e o estágio de convalescência. O estágio catarral é o estágio inicial. Então, os sintomas iniciais eles são bastante semelhantes aos de um resfriado comum e, portanto, isso pode dificultar o diagnóstico precoce dessa doença. Isso porque muitas vezes o médico ele não vai suspeitar de coqueluche com esses sintomas, que são inespecíficos, e muitas vezes vai acabar diagnosticando essa doença somente quando os sinais mais graves aparecem. Nesse estágio, a gente tem principalmente sintomas que incluem coriza, congestão nasal, febre baixa, tosse leve e ocasional. E aqui a gente tem um ponto bastante importante. Normalmente, durante um resfriado comum, biologia viral, a gente vai ter uma resolução, né, espontânea e a tosse ela tende a melhorar com o passar dos dias. Nesse caso, o paciente não vai ter melhora da tosse, ele vai ter um aumento gradual da tosse, piorando progressivamente com a evolução da doença. Os bebês, não é comum que eles apresentem tosse, muitos podem não apresentar tosse. E um dos principais sintomas que eles apresentam, e muitas vezes pode ser o único sintoma que eles vão apresentar, é a apneia, episódio de apneia, em que o bebê ele para de respirar em alguns momentos, e isso é bastante preocupante. Ele pode evoluir, né, inclusive com cianose de extremidades, que são regiões que ficam azuladas ou arroxeadas, né, e que indicam má perfusão tecidual. Após cerca de 1 a 2 semanas do início dos primeiros sintomas, o paciente ele pode evoluir para o que a gente chama de estágio paroxístico. Ele evolui com paroxismos, que são crises, né, ataques de tosse bastante violentos e descontrolados, que denomina-se tosse paroxística. E durante esses ataques de tosse, o paciente, né, com ânsia por ar, durante essas crises de tosse, ele pode emitir um som uivante, um som agudo, né, que é denominado grito inspiratório, que é decorrente dessa ânsia por ar no meio dessa crise descontrolada de tosse. Além disso, o paciente ele pode ter quadros de êmese pós-tossígena, então ele pode ter episódios de vômito após as crises de tosse ou até mesmo durante os ataques de tosse. Essas três manifestações clínicas são as manifestações clínicas clássicas da coqueluche, que é a tosse paroxística, o grito inspiratório e a êmese pós-tossígena. O terceiro e último estágio da coqueluche é a fase de recuperação ou estágio de convalescência, onde a tosse ela tende a diminuir tanto em frequência quanto em intensidade, mas ela pode persistir por cerca de 2 até 6 semanas. E, em alguns casos, pode até mesmo persistir por até 3 meses. Infecções respiratórias de outra natureza, como, por exemplo, infecção respiratória de etiologia viral, podem, durante essa fase, né, desencadear novamente ataques de tosse, que são os paroxismos, né, de modo temporário. Embora a maioria das pessoas que contraem essa doença se recupere sem nenhuma sequela e sem maiores complicações, as formas mais graves da doença podem ocorrer quadros severos, principalmente em crianças pequenas, principalmente em bebês. No entanto, pode ocorrer complicações também em adultos, tá? Dentre as complicações, por exemplo, em decorrência desses ataques descontrolados de tosse, em decorrência da intensidade desses episódios, o paciente ele pode desenvolver hérnias abdominais e até mesmo fratura de costela.
Bebês e crianças que não foram completamente imunizados têm o maior risco de desenvolver complicações graves. A coqueluche ela pode causar complicações graves e muitas vezes fatais em bebês e crianças pequenas, que inclui apneia, desidratação, a pneumonia, que é a complicação mais frequente, pode causar também convulsões e encefalopatia. O tratamento dessa doença ele é imprescindível para reduzir a transmissão, principalmente para pessoas que têm risco maior de desenvolver doença grave. Isso inclui principalmente neonatos, né, bebês, principalmente menores de 6 meses, e pacientes imunocomprometidos. O tratamento é realizado com antibióticos e macrolídeos, são uma terapia de escolha. O indivíduo torna-se imune contra essa doença em duas situações. Ao adquirir a doença natural, por exemplo, na infância, e através da vacina, que é o maior meio de prevenção da doença. A vacinação para a coqueluche ela está disponível no SUS e ela deve ser administrada ainda na infância. O vacinal, ele inclui um mínimo de 3 doses com a vacina pentavalente, que inclui difteria, tétano e coqueluche, a vacina para hemófilos influenza do tipo B e hepatite B. É necessário estar atento aos reforços. O primeiro reforço é aos 15 meses de idade, com a tríplice bacteriana. O segundo reforço é aos 4 anos de idade, também com a tríplice bacteriana. E as gestantes devem fazer uma dose da vacina tríplice bacteriana celular a partir da 20ª semana de gestação. E é necessário que seja feita essa vacinação a cada gestação. Isso é bastante importante para reduzir a morbimortalidade em recém-nascidos e em bebês menores de 2 meses, pois esses não podem ainda ser vacinados. A imunidade, tanto adquirida pela doença natural quanto pela vacinação, ela é duradoura, porém ela não é vitalícia. Então, cerca de 5 a 10 anos em média da última vacinação, né, da última dose da vacina, a proteção ela pode ir diminuindo, né, e ser pouco ou inexistente após alguns anos. E por isso, adolescentes e adultos podem adquirir a infecção pela bactéria Bordetella pertussis, que causa a coqueluche. A coqueluche é uma doença bacteriana altamente contagiosa e potencialmente grave, principalmente em grupos mais vulneráveis, como bebês, né, particularmente aqueles menores de 6 meses, que estão em maior risco de morbidade e mortalidade, assim como também idosos. A vacinação é o principal meio de prevenção para a coqueluche e ela desempenha um papel crucial ao proteger não somente aqueles que estão sendo imunizados, mas através da vacinação em massa, nós conseguimos reduzir significativamente a incidência, né, da doença, consequentemente diminuir a circulação dessa doença no país. Bom, pessoal, não deixe de curtir o vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de quando tem vídeos novos por aqui. Obrigada e até mais!